Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, a todos saudamos com a graça e a paz do Senhor. Você está aqui conosco na TV Votorantim, canal 10, nesta sexta-feira, no último dia do nosso encontro desta semana. Você que acompanhou o Santo Rosário das 18 horas, está aqui conosco para mais este programa Aprofundando na Fé. Saúdo a todos vocês, meus irmãos das 5 paróquias, você, meu irmão, minha irmã, homens e mulheres de boa vontade, que professam sua fé em Jesus Salvador, sintam-se acolhidos neste momento de reflexão. Nós estamos abordando nessa semana, dentro da história da Igreja, algumas questões pertinentes aos concílios do primeiro milênio e também as duas rupturas que houve na história da Igreja. Vamos iniciar pedindo as luzes do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo, dai-nos a iluminação no intelecto, na razão, para que possamos também pensar e sentir as coisas de Deus presentes na tua Igreja. Mantém-nos, Senhor, na vossa graça poderosa, santificante e operante, para que assim possamos viver em comunidade, com a consciência de cristãos batizados, membros da nossa Igreja querida, buscando e vivendo a santidade que desejais para todos nós. Nós pedimos por Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos, nós estávamos vendo ontem, a ruptura de 1054, sobre elas nós queríamos acrescentar, então, que o Oriente e o Ocidente se excomungaram reciprocamente. A ruptura é um dado real que permanece até hoje, apesar que em todo esse tempo houve muitas tentativas de união nos concílios de Leão e Florença, por exemplo. Durante o período das Cruzadas, quando os católicos invadem e saqueiam Constantinopla, ali no ano de 1214, a dor e o ódio se aprofundam entre essas duas comunidades que, unidas, representam a veste inconsútil de Cristo. Antes de 1054, tínhamos uma única igreja, uma única veste. Em 1054, acontece de maneira triste e pecaminosa o cisma do Oriente. O primeiro encontro, realmente, verdadeiramente fraterno, entre os chefes das igrejas, deu-se mais de 1000 anos depois, quando o Papa Paulo VI abraçou o patriarca Atenágoras em 1964, por ocasião do concílio. O cisma surgido, o cisma do Oriente, foi fatal para toda a igreja, e não só para a igreja, como para toda a humanidade. São poucas as diferenças dogmáticas e muito mais eclesiásticas, como o exercício, por exemplo, do poder na igreja. São questões discordantes, não na área dogmática, são muito poucas, mas muito mais na área eclesiástica mesmo, É um cisma considerado pelos historiadores, especialistas, estranho, pois permanece uma unidade de fundo, a mesma fé, os mesmos sacramentos, a mesma escritura e os mesmos concílios do primeiro milênio. Mas, de qualquer forma, está aí, portanto, esta marca, triste, consequência do pecado, chamado o cisma do Oriente da nossa igreja. Já o diálogo vem sendo muito grande, entre a igreja do Oriente e do Ocidente,
e nós caminhamos, né, se Deus quiser, para um reconhecimento mútuo, para uma linguagem de respeito, né, que se faz necessária entre essas duas igrejas, né? Mas lá no passado, ela ocorreu. Não podemos ignorar isso, não podemos esconder isso, e até devemos pegar isso como uma medida cautelar em nossas comunidades, né? Onde falta o coração aberto para o diálogo e o perdão, poderá ocorrer sim as divisões. Mas algumas consequências deste pecado do cisma, né? Contra Urbano VI, né? Papa legítimo é eleito Clemente VII como antipapa residente em Avignon. Papas e antipapas se sucediam e se excomungavam, a ponto de se ter a impressão de que toda a cristandade estivesse excluída da igreja. Foi o grande cisma que fez a igreja, de um certo período, ter 3 papas. Olha o que faz a divisão. Olha o que faz a ruptura. Teve um tempo que a igreja tinha 3 papas, né? O pessoal hoje vê 2 papas, claro que um é emérito, né? E acha isso uma coisa, historicamente, né? Uma coisa inédita, né? Olha, já teve tempo que teve 3 papas na nossa igreja, né? Por conta da divisão. Os cristãos, e mesmo os sábios e santos, não tinham mais muita clareza sobre quem era o verdadeiro Papa. Tanto se falou, tanto se debateu nessas divisões, quando tinha 3 papas, mas quem que é o Papa sucessor de Pedro, né? Quem que é o autêntico, né? Até os cristãos tinham essa dúvida. França, Espanha e Escócia reconheciam Clemente VII como Papa legítimo, ao passo que Itália, Inglaterra, Irlanda, Boêmia, Polônia, Hungria e Alemanha reconheciam a Urbano VI. Vocês vão se perguntar, e os grandes santos daquela época, como é que ficavam, né? Santa Catarina de Sena se apoiava Urbano VI e chamava de demônios encarnados os eleitores de Clemente VII. Já São Vicente Ferrer reconhecia como verdadeiro Papa a Clemente VII. Certamente para o povo era mais difícil ter alguma certeza, né? Essas pessoas intelectuais, né, tomavam decisões a partir desse ou daquele. Mas nosso povo, né, pobre do povo, né, era mais difícil tomar uma decisão para saber quem era verdadeiramente o Papa. Para salvar a unidade da Igreja, alguns teólogos passaram a defender a teoria conciliar. Os bispos reunidos em concílio detêm o poder da Igreja acima do Papa. No fundo, o que se queria era garantir a eleição de um único e legítimo Papa e recuperar uma unidade eclesial. Então, nós fizemos aqui este comentário para vocês sentirem, perceberem, né, a consequência do pecado, da divisão, o que ela traz, não é? Agora, nós vamos falar de uma outra divisão que aconteceu na igreja no século XVII, né? Tendo de um lado a igreja e de outro Martinho Lutero, aquele que iniciou a reforma na Alemanha. Mas é bom dizermos a vocês que o início da reforma religiosa foi bem antes. Não podemos dizer que um certo dia Lutero revoltou-se, etc., fundou uma outra igreja, não. Já havia uma insatisfação, porque Lutero, o que ele é? Ele queria ser um reformador da igreja, nada mais que isso, né? 5 grandes movimentos de reformas surgiram na igreja, contudo, o mundo não estava preparado para recebê-los, de modo que foram reprimidos com sangrentas perseguições. Diante de uma estrutura eclesial corrompida, vamos dizer assim, essa é a verdade, já havia indícios de pessoas que queriam reforma. Por exemplo,
os albigenses, ou puritanos. Surgiram em 1170 no sul da França. Eles rejeitavam a autoridade da tradição, distribuíam o Novo Testamento e opunham-se às doutrinas romanas do purgatório, à adoração de imagens e às pretensões sacerdotais. O Papa, no caso. Inocêncio III, o Papa, promoveu uma grande perseguição contra eles, e a seita foi dissolvida com o assassinato de quase toda a população da região. Meus irmãos e minhas irmãs, ontem e hoje, aonde falta abertura para o diálogo e o perdão, vai haver violência, vai haver perseguição, vai haver divisão. Os valdenses apareceram ao mesmo tempo em 1170 com uma pessoa chamada Pedro Valdo, que lia e explicava e distribuía as escrituras, as quais contrariavam os costumes e as doutrinas dos católicos romanos. Foram cruelmente perseguidos e expulsos da França. Apesar das perseguições, eles permaneceram firmes e atualmente constituem uma parte do pequeno grupo de protestantes na Itália. Depois tivemos o João Wycliffe, nascido em 1324. Ele recusava-se a reconhecer a autoridade do Papa, opunha-se a ela, era contra a doutrina da transubstanciação, considerando o pão e o vinho meros símbolos. Traduziu o Novo Testamento para o inglês e seus seguidores foram exterminados por Henrique V. João Hus nasceu em 1369, foi um dos leitores de Wycliffe, pregou as mesmas doutrinas e especialmente proclamou a necessidade de se libertarem da autoridade papal. Foi excomungado pelo Papa e então retirou-se para algum esconderijo desconhecido. Ao fim de 2 anos, voltou a convite da Igreja para participar de um concílio católico romano de Constança, sob a proteção de um salvo-conduto. Entretanto, o acordo foi violado sob o pretexto de que não se deve ser fiel a hereges. E assim ele foi condenado e queimado. É um pecado da nossa igreja? Sim. A igreja cometeu? Sim. Faltou diálogo, faltou perdão, faltou compreensão. O pecado está ali à nossa frente. Jerônimo Savonarola, nascido em 1452, foi monge dominicano em Florença. A grande catedral enchia-se de multidões ansiosas, não só de ouvi-lo, mas também para obedecer os seus ensinos. Pregava contra os males sociais, eclesiásticos e políticos do seu tempo. Foi preso, condenado e enforcado, e seu corpo queimado na praça de Florença no ano de 1498. Então, meus irmãos, nós agora entramos diretamente na questão luterana. Isso aí são os indícios, a pré-história da reforma da igreja. Comecemos falando de Martinho Lutero. Ele não era um monge corrupto, degenerado, psicopata, mentiroso, como durante séculos quis ensinar a apologética católica. Esse é o autor desse livro que fala que por muito tempo difamou-se a imagem de Lutero, a apologética católica, não tinha uma argumentação teológica consistente para replicar as suas teses e preferia atacar a pessoa. Quantas vezes na comunidade acontece isso, não? A pessoa tem algumas ideias equivocadas, em vez de nós debatermos no campo das ideias, nós acabamos condenando as pessoas, Foi monge, viveu como monge e morreu casado.
Não foi anjo nem demônio, mas testemunha de Cristo. O século XVI, século da Reforma, mostrou com clareza as deficiências da organização eclesiástica e que, era mais grave, as deficiências na condução da espiritualidade e piedade cristã. Hoje, todos reconhecem em Lutero uma autêntica religiosidade. Teve uma experiência pessoal de Deus, um autêntico sentido do pecado e da própria nulidade, a qual vencia por uma entrega total a Cristo e uma confiança cega nele e em sua redenção. Possuía um sentido trágico da miséria humana, da qual deriva a escassa ou quase nula utilidade das muitas práticas religiosas, grande apego à oração e uma intensa confiança na graça divina. Esse é Martinho Lutero. A tudo isso, unia-se um grande amor pelos pobres, pela sua índole, pelos seus dotes de pregador, de chefe, de guia, pela vivíssima fantasia, rica em imagens, estava convencido de ser enviado por Deus para anunciar uma experiência íntima e transformadora, único caminho de paz e salvação. Lutero tinha sido feito para inflamar as massas populares e convencer e agitar os ouvintes. O dom de comando nele se unia a uma irradiação interior e grande sensibilidade pelos outros. Eu vou ler para vocês, nos dados biográficos do reformador alemão Martinho Lutero, por ocasião do 5º centenário do nascimento de Lutero. Não é eu que estou dizendo, quem escreveu foi o Papa João Paulo II, nosso santo João Paulo II. Em 31 de outubro de 1983, assim referiu-se o Papa João Paulo II a Martinho Lutero. Os esforços dos evangélicos e católicos que, em grande medida, coincidem nos resultados, permitiram delinear um quadro mais complexo e articulado da personalidade de Lutero e do complexo entrelaçamento das circunstâncias históricas da sociedade, da vida política e da Igreja na primeira metade do século XVI. Resplandeceu evidente, diz o Papa, a profunda religiosidade de Lutero com a sua problemática da salvação eterna vivida com ardente paixão. Puxa, que coisa bonita! A Igreja Católica Apostólica Romana, através do Santo Padre São João Paulo II, reconhecendo este homem autêntico, este testemunho de Cristo. Você há de se perguntar, puxa, por que não reconheceu-se isso por aquele tempo? Pois é, de ambas as partes houve pecado. Lutero não é anjo nem demônio. É um homem como nós todos somos. Pecadores, mas também influenciados pela graça de Deus que em Jesus Cristo foi conferido a nós. O que acontece é que faltou este diálogo mais intenso, onde faltou o perdão e o diálogo. Então, todos nós sabemos da história de Lutero. Ele revoltou-se principalmente contra as questões da indulgência que eram vendidas. Ele iniciou esta reforma na Alemanha, aproveitando a cultura do iluminismo, e
Desta forma, faltando o diálogo entre ele e o Papa Leão X, né, começou a romper-se com a Igreja, instigado também, é claro, pelos príncipes alemães, né? O patriotismo dos povos começou a manifestar-se, né? Não se conformavam com o óbolo de São Pedro para sustentar o Papa, para a construção de majestosos templos, e houve um dia em que, 31 de outubro de 1517, na manhã deste dia, Martinho Lutero afixou na porta da Catedral de Wittenberg um pergaminho que continha as suas 95 teses ou declarações, quase todas relacionadas com a venda de indulgências. Porém, em sua aplicação, atacava a autoridade do Papa e do sacerdócio. Os dirigentes da Igreja procuravam em vão restringir e lisonjear Martinho Lutero. Ele, porém, permaneceu firme e os ataques que lhe dirigiam apenas serviram para tomar mais resoluta sua oposição às doutrinas não apoiadas nas Escrituras Sagradas. Então, após longas e prolongadas controvérsias, a publicação de folhetos que tornaram conhecidas as opiniões de Lutero em toda a Alemanha, seus ensinos foram formalmente condenados. Lutero foi excomungado por uma bula do Papa Leão X no mês de junho de 1520. Então, acabou o diálogo. Quer dizer, nunca teve um diálogo, né? É preciso ver o que eu penso, o que você pensa, vamos sentar, vamos ver. Lutero queria reformar a igreja. Queria uma igreja mais coerente com os princípios do Evangelho. É claro que ele tinha problemas pessoais na sua fé, mas não podemos condená-lo por isso. Ele via uma igreja corrompida, uma igreja que vendia indulgências, e ele queria uma igreja reformada. São Francisco também de Assis é reformador. É claro que o pecado houve de ambas as partes. Se houve rigorismo da parte da igreja, houve também da parte de Lutero. Mas basta que uma das partes se abra para o diálogo e para o perdão e as coisas se resolvem. Nós não podemos entrar em mais detalhes, o tempo é curto, tínhamos ainda muitas considerações históricas a esse respeito. Prometo que próximo encontro, quando nós voltarmos, daqui a umas 3 ou 4 semanas, iremos abordar esta reforma protestante nos seus mínimos detalhes. Agradeço muito a todos vocês que estiveram conosco ao longo desta semana, fazendo esta rica reflexão. Prometemos voltar, na semana que vem. No meu lugar estará um outro padre, o diácono, para abordar questões relevantes na nossa caminhada de fé e que nós denominamos Aprofundando na Fé. Muito obrigado, meu irmão e minha irmã, a você que nos acompanhou. A direção da TV tem colocado estes vídeos no YouTube. Você pode depois procurar e acessar lá, que você vai encontrar esses vídeos completos das reflexões que aqui fazemos. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Fiquem com Deus, que com Ele, com certeza, eu vou na minha caminhada.